Olá pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo sobre a resolução do exercício de compósitos, né, nós paramos aí no cálculo, né, de um cenário onde nós tínhamos um compósito de polipropileno com fibras de vidro, né, para que ele pudesse flutuar num líquido aqui. Obtivemos a resposta final e agora a gente vai calcular o cenário aqui para o polipropileno e carbeto de silício, tudo bem? Então a fórmula é a mesma, né? A lógica que a gente vai utilizar aqui é a mesma também. Então, né, nós temos uma situação onde a nossa fração tem que ser inferior à densidade do líquido. Tá? Então, a gente vai ajustar isso aqui para uma inequação. Só que dessa vez a gente vai usar os valores para o carbeto de silício. Tá? Substituindo esses valores aqui, pessoal, na equação, né, nós tínhamos o mesmo valor aqui para a densidade do líquido. A densidade para o carbeto de silício, né, 3,15, tá? A densidade da nossa matriz não vai alterar, porque é o polipropileno. Tá? Aplicando aqui os cálculos, né, em relação a isso, né, fazendo a distributiva aqui nesse termo aqui da matriz, né, da densidade da matriz, eu tenho o mesmo resultado anterior. O que vai mudar aqui, na verdade, é a densidade da fase reforço, tá? Que é 3,15. Tá? Então, dando continuidade, né? Agora eu tenho aqui que 3,15 menos 0,9, tá? Nessa primeira parte aqui, nesse primeiro termo, né, nessa primeira região aqui da inequação, né, o resultado se manteve, e aí a gente alterou aqui só a segunda parte, por conta da variação da fração. Né? Quando eu passar esse valor aqui, né, do 3,15 menos 0,9, que dá 2,25, passar para essa parte da inequação dividindo, né, eu chego num resultado aqui, né, de 0,0888, né, e assim, né, repetindo esse número várias vezes aqui, né, e passando isso para um percentual, eu tenho que esse percentual é próximo aí a 8,89%. Tá? Então, para esse cenário que nós construímos aqui das fibras, né, com carbeto de silício, eu tenho que a resposta final para esse caso aqui, essa fração ela tem que ser maior ou igual a 5% e menor do que 8,89%. Tá? É bastante semelhante ao que nós tínhamos feito, né, para o cenário onde eu tinha o polipropileno e a fibra de vidro, só que nesse caso aqui eu estou usando o polipropileno e o carbeto de silício. Tá? Eu só apliquei os valores aqui. Bom, para a parte B aqui, pessoal, está dizendo o seguinte, ó, indique o material de reforço a ser empregado em intervalo de fração e volume que poderia ser incorporado ao polipropileno, de maneira a gerar um material compósito capaz de apresentar um módulo de elasticidade maior ou igual a 50 GPa. Aí pede para justificar a escolha, né? A gente justifica com a parte do cálculo aqui. Então pede para indicar um material de reforço em intervalo, compósito capaz de apresentar um módulo de elasticidade maior ou igual a 50 GPa. Né? A fórmula que a gente vai utilizar é essa daqui, só que novamente, isso aqui não é uma equação, é uma inequação, porque agora ele está dizendo que esse módulo que a gente vai calcular aqui tem que ser maior ou igual a 50 GPa. Tá? A gente vai começar com um cenário num compósito de polipropileno e fibras de vidro. Tá? Então eu tenho aqui 50 GPa, né, maior ou igual a fração, né, 70 GPa, que é o módulo de elasticidade da fibra de vidro, né, e aqui é a fórmula bastante semelhante para a densidade, e 1 GPa, que é o módulo de elasticidade do polipropileno. Tá? Aplicando isso daqui, tá, na equação, eu tenho que esses termos aqui, né, ficou com 1 e menos 1 vezes f aqui. Eu vou passar 1 para o outro lado da equação aqui, subtraindo 50. E esse menos 1 subtraindo 70 GPa. Tá? Dando continuidade aqui, ó, eu tenho que 49 GPa, né, tem que ser
menor ou igual, né, a fração que a gente vai calcular aqui, e que no caso aqui é 69 gigapascal vezes a fração, tá? Eu vou passar esse 69 gigapascal para o outro lado da equação, e aqui eu tenho, né, que 49 gigapascal dividido por 69 gigapascal tem que ser menor ou igual a fração do que eu estou calculando aqui, tá? Então, nesse caso, né, a gente obteve aqui 0,7101449, né, e os outros valores aqui, né, para essa fração, o que nos leva à seguinte concentração, né, de aproximadamente 71,01%, tá? Ou, né, a gente poderia arredondar aqui para 71,02, não, 0,1, tá certo. Nesse ponto, né, pessoal, a gente tem que lembrar do seguinte, né, que o enunciado do exercício ele pede, né, um intervalo de 5 a 50% de fração em volume de um agente de reforço, ou seja, eu excedi esse percentual de 50%, eu não tenho como utilizar esse agente de reforço para atender ao que essa parte do exercício solicita. Então a fibra de vidro não é uma alternativa aqui nesse caso. Tá? Então, para esse caso, nesse cenário, não é possível, pois a concentração é maior do que 50%. Né? Eu não posso usar a fibra de vidro aqui nessa situação. É importante lembrar, né, que na maioria desses casos aqui, né, pensando num processamento, né, a gente não comentou muito sobre isso, mas uma maneira de processar esse material compósito seria, entre outras técnicas, aqui por injeção. E injetar um material polimérico aqui, como polipropileno, com uma concentração de fase reforço superior a 50%, dificulta muito esse processamento. Então, é por conta de aspectos de processamento, entre outras questões aqui, que a gente tem esse tipo de limitação. O exercício aqui não explica isso, mas é interessante a gente entender, né, que pode ser um dos fatores aqui que limita essa concentração. Bom, para o segundo cenário aqui, pessoal, a gente vai fazer da mesma forma, só que a gente vai utilizar, né, o módulo de elasticidade aqui do carbeto de silício, que é muito maior, né, do que o da fibra de vidro. Que a gente está utilizando o módulo de elasticidade do carbeto de silício, que é 420 gigapascal. Né? Então, aplicando isso aqui na fórmula, né, semelhante ao que a gente fez anteriormente, eu tenho aqui, né, seguindo aqui com a equação, né, que 49 gigapascal, né, é menor ou igual a 419 gigapascal, né, vezes a fase de fração, que é o que a gente vai descobrir aqui. Tá? Passando esse 419 GPa, né, para a primeira parte do termo dessa inequação aqui, eu vou fazer essa divisão e eu encontro aqui, né, um valor, né, de 0,116945 aqui, certo? O que nos dá um resultado aí próximo de aproximadamente 11,69%. Né? E para nossa resposta aqui, como a gente tinha limitação, né, dessa concentração de 5 a 50%, então eu consigo usar de aproximadamente, né, 11,9%, a nossa fração tem que ser maior ou igual a isso, né, e menor ou igual a 50%, o que responde a nossa etapa B do exercício, tá bom? Pessoal, espero que tenha ajudado, tá? Se ficou alguma dúvida, por favor, coloquem aí nos comentários e até o próximo vídeo. Até mais.